Mas que Jesus nos abençoe nessa tarde e que possamos falar com carinho sobre a sua doutrina. E o tema escolhido para hoje é Bem-aventurados os misericordiosos, do capítulo 10, dos itens 16 a 21. Misericordioso é aquele que tem compaixão no coração. Quando nós clamamos por misericórdia, nós estamos clamando por aquele que tem compaixão no coração. Aquele que não tem, não é misericordioso. Mas não é bem sobre a misericórdia que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a indulgência. Nós ouvimos falar de indulgência e não paramos muito bem para pensar sobre essa palavra. Mas o que é ser indulgente? Temos vários conhecidos, amigos, que são indulgentes. Mas o que é ser indulgente? Indulgente é aquele que tem disposição para desculpar ou perdoar. Isso é ser indulgente. Aquele que é clemente, que é tolerante. E por aí nós já vamos percebendo que não somos lá tão indulgentes assim. Não temos muito bem essa disposição de desculpar, ela não é natural em nós ainda. Nós não conseguimos entender muito bem o mecanismo do perdão. E também clemência muito menos. E ser tolerante então, é muito difícil. Mas indulgência é isso. Melhor exemplo de indulgência para nós, modelo, é Jesus. Olhar para Jesus, estamos vendo um irmão indulgente. E a espiritualidade nos diz que a indulgência é um sentimento doce e fraterno. E é fácil reconhecer aquele que é indulgente. Basta olharmos para Jesus. Outros amigos espirituais nos dizem que a face de Deus também é indulgente. E ficamos cá a pensar, como será a face de Deus? E eles nos dizem que basta olhar para todos os irmãos que estão, por exemplo, aqui, e todos nós representamos a face de Deus, porque somos todos filhos dele. A cada um de nós representamos algo da face de Deus. Mas os amigos nos dizem que quando nós começamos a entender o que é indulgência, nós temos que praticar em nós mesmos. Porque o indulgente é aquele que não vê os defeitos do outro. E quando vê, não conta para ninguém. Ele não divulga. Ele não espalha para que mais ninguém saiba, além dele mesmo, que o outro tem determinado defeito. Guarda para si. Esse é o primeiro mecanismo da indulgência. Traduzindo assim em palavras mais comuns, não somos fofoqueiros. Não vamos ficar espalhando por aí que o outro tem algum defeito que nos incomoda. Mas se a outra pessoa for malevolente, alguém que é malevolente, gosta da discórdia, descobre em um outro irmão nosso aquele defeito que nós já sabemos e que nós não tínhamos contado, e ele vem contar para nós, o indulgente, aquele que já cuida de não espalhar a maledicência, ele tem uma coisa muito importante para lidar com essa pessoa que vem fazer essa maledicência. Ele tem sempre uma desculpa para atenuar o defeito daquele irmão que o outro está se referindo. Olha, não é bem assim. Vamos observar melhor. Mas essa desculpa que nós, ao praticarmos a indulgência, devemos praticar no ato de ouvir alguém falando mal, ela tem que ser uma desculpa séria, uma desculpa plausível. Não é aquela desculpa em que só tem aparência e que na tentativa de nós atenuarmos a falta do outro, nós vamos colocando em evidência a intenção pérfida. Vamos dar um exemplo. Vem falar de alguém para nós. E você diz assim:
olha, realmente ele tem aquele defeito, mas se olharmos bem, esse defeito que é assim, 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 assado, nós devemos desconsiderar. Devemos aceitar. É uma desculpa que, na verdade, não é uma desculpa. Acentuamos o defeito do outro. Aquele que é indulgente não faz isso. Ele diz, meu irmão, eu sei que ele tem tal defeito que você me fala, mas quem de nós não o tem? E acaba a conversa. Então nós temos que nos policiar quanto ao fato de estarmos dando desculpas plausíveis ou estamos alimentando a maledicência, a perfídia e o mal falar do outro, fortalecendo esse comportamento de discórdia. Porque o indulgente, aquele que perdoa, aquele que é clemente, aquele que é tolerante, ele não se preocupa com os maus atos de outro. Ele não tem essa preocupação, a menos que seja para prestar um serviço, para orientar. Se alguém chega e diz assim, olha, é sério que eu tenho um mau hábito, eu tenho um mau comportamento, o que você me diz sobre isso? Aí sim, esse que é indulgente, esse que é tolerante, esse que é compreensivo, vai falar sobre essa questão, porque foi questionado sobre isso. E mesmo nesse caso, tem que se ter o cuidado de atenuar, de não ferir tanto quanto possível. Porque muitas vezes Jesus nos fala isso, que a verdade é uma pedra que atirada ela não tem retorno. E a verdade fere, machuca, magoa e não é esquecida. A verdade ela tem que ser dócil, a verdade ela tem que ser carinhosa, mas ela não deixa de ser verdade. Por isso que quando Jesus falava a verdade, ele não feria. Vós o disseste, eu sou rei. Se os meus fossem deste mundo, teriam vindo para me salvar. É a verdade, mas uma verdade dócil, educando e ensinando. O indulgente não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos. E na maioria das vezes, esses conselhos são dados em particular, de uma forma não ofensiva. Meu irmão, venha cá, vamos conversar. Há algo que está ocorrendo que incomoda os demais irmãos da casa. Venha conversar, vamos procurar esclarecer isso, para que possamos ter você junto conosco, trabalhando firmemente. Qual é o caminho, então, para aprendermos a indulgência? Julgar os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos atos, sem nos ocuparmos com o que fazem os nossos irmãos. O Evangelho não é fácil, meus amigos. É um ensinamento constante, é uma luta diária nossa, em todas as questões das virtudes, dos talentos ou das imperfeições que nós carregamos, que não são poucas. Se colocarmos na balança o quanto nós temos de virtudes, o quanto nós temos de talento, e colocarmos no outro prato as nossas imperfeições, nós não temos a menor dúvida para que lado essa balança vai cair. Não temos. Mas se o Pai acredita em nós, se o Pai nos ama, se Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem mesmo nós. Não há como. Joana de Ângeles nos diz que nós somos fadados à felicidade. Nós somos fadados a brilhar. O determinismo do amor existe nas leis naturais e nós caminhamos para o amor. Portanto, a indulgência faz parte desse caminho para o amor. Esse olhar de severidade que às vezes nós lançamos sobre os outros, nós também temos que ter para conosco. Eu sou severo para com um,
tenho que ser severo para comigo. Aí está a questão: não julgueis para não ser julgados. Essa é a questão. E ao lembrarmos que Deus, que vê os pensamentos mais íntimos nossos, de cada coração que nós temos, se Ele, olhando isso, desculpa muitas vezes aquilo que nós não desculpamos, e muitas vezes Ele cobra ou condena aquilo que nós relevamos, porque aquilo que pode parecer culpa para nós encarnados, com essa visão estreita que nós temos, para o Pai é um caminho evolutivo. E aquilo que pode parecer para nós banal, para o Pai é uma imperfeição do Espírito. A nossa visão é muito estreita sobre aquilo que podemos ou devemos julgar. E, portanto, temos que praticar esse mecanismo da indulgência, esse exercício. Por que é ele importante para nós? Meditarmos sobre isso. Porque ele atrai as pessoas mais calmas. Ele nos acalma o espírito. Ele nos ergue. Todas as vezes que nós praticamos o perdão, a condescendência, a tolerância, nós estamos nos acalmando. Vejam a diferença. Alguém nos ofende. Eu me reajo com uma extrema raiva. Como fica a minha calma? Não existe calma. Mas se eu me concentro e penso, Senhor, Ele ainda não compreende o que está me fazendo. Portanto, eu preciso não responder à altura do mesmo. Eu estou me acalmando. Eu estou, a rigor, me elevando. Se nós agimos ao contrário, nós estamos nos desanimando, nós estamos nos afastando e estamos nos irritando o tempo todo. A espiritualidade, então, nos estimula a sermos indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Devemos julgar com severidade as nossas ações e usarmos de indulgência com as ações dos nossos irmãos. É fácil? Não é. Porque muitas vezes nós temos que ser indulgentes até com aqueles que atentaram contra a vida do nosso próximo. Aqueles que ainda são indefesos. Ser indulgente com uma mãe que praticou um aborto porque não quer ficar feia, não quer que o seu corpo disforme. Praticar a indulgência com um médico que faz um aborto por dinheiro. Percebe o estado de elevação espiritual que nós temos que ter? Para não condenar e saber que a condenação não cabe a nós e sim ao Pai. Isso é ser indulgente. Que não alimentamos em nós a intolerância. E vamos compreender um pouco mais que isso não significa concordar com tudo. Os amigos nos ensinam como é diferenciar uma coisa da outra. O Pai usa de indulgência para conosco, sempre, a todo momento. Nós erramos o tempo todo e o Pai está lá esperando, tolerando. Então temos que usar de indulgência para com os outros. Sempre, não há outra forma. Porque todos nós temos maus pendores. Paramos para pensar. Temos maus pendores, temos defeitos, precisamos corrigir hábitos. Precisamos nos modificar. O outro também é a mesma coisa. E se nós somos clarividentes para com o defeito do outro, já percebeu como nós somos cegos para o nosso? Nós temos uma visão ampla para o defeito do outro. Nossa, ele não percebe os mínimos defeitos dele. Quanto a mim, eu sou cego totalmente. Quais os meus? Tenho que parar para pensar. Faço uma lista dos meus defeitos, 1, 2. Das minhas qualidades, viro folhas, não é verdade? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Nós somos condescendentes conosco. Nós somos mais tolerantes para conosco. Por isso que existe aquela passagem no Evangelho que nos diz assim: percebemos um cisco no olho do nosso irmão
E não percebemos a viga, a trave que cega os nossos olhos. E vamos caindo. E vamos caindo, tropeçando e caindo, porque estamos cegos. Nós somos orgulhosos. Nós nos julgamos superiores. Nós achamos que temos mais mérito do que os nossos irmãos. E por isso estamos encarnados. Essa é a verdade. Nós somos insensatos ainda. Nós ainda carregamos muita culpa. E Deus nos corrige a cada dia. A cada dia nós somos corrigidos pelo Pai. Amorosamente e indulgentemente. E não percebemos. Não percebemos. Se ninguém então é perfeito, até aqui ninguém é perfeito, não é verdade? Podemos concluir que nós não temos o direito de repreender o nosso próximo? Eu não sou perfeito, então eu não posso repreender ninguém. Não podemos então repreender nossos filhos? Não podemos repreender nossos irmãos? Não podemos repreender nossos amigos porque somos imperfeitos? Tem pessoas que pensam assim. Lavam as mãos, cuidam de si. Não quero saber. Entrego nas mãos de Deus. Mas o Evangelho nos diz que todos nós somos responsáveis pelo progresso do planeta e da humanidade. Então não podemos entregar nas mãos do Pai. Temos que fazer a nossa parte. Essa é uma conclusão errada. Se alguém já pensou assim, repense. Cada um de nós tem que trabalhar pelo progresso de todos. E sobretudo daqueles cuja tutela nos foi confiada. Quais são os tutelados que nos foram confiados? Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. A nossa família foi confiada a nós. E nós somos responsáveis por eles. Mas não podemos ser indulgentes a todo momento. Temos que repreender com moderação, com um fim útil. E na maioria das vezes, o que é que nós fazemos quando repreendemos um filho? Nós, sem perceber, humilhamos o filho, humilhamos o irmão, humilhamos o pai, humilhamos a mãe. Há pouco eu ouvi uma pessoa dizendo assim para a mãe: Mãe, você está com 78 anos, não sabe mais cozinhar, deixa que eu cozinho. Percebe? Ela querendo ser solícita, não querendo que a mãe faça, está humilhando. Aquela mãe que cozinhou para ela 70 anos, não sabe mais cozinhar. Temos que ter cuidado nas mínimas coisas. Ela poderia dizer indulgentemente: Mãe, enquanto eu faço as partes mais trabalhosas, descasque isso, descasque aquilo. Não é? Pegue uma água. Mas não sabemos fazer isso ainda. Então a censura que nós fazemos aos outros, temos que fazer a nós mesmos, procurando saber se lá no futuro nós também não a mereceremos. Porque se eu sou indulgente desde pequeno, alguém indulgente comigo, a prática da indulgência está em mim. E eu não farei com aquele que um dia me ensinou a ser indulgente. Serei indulgente com ele, porque ele me ensinou isso. A indulgência é delicada, ela é suave, ela é fraterna. Então, quando o mal existe, nós estamos proibidos de vê-lo? Como é possível não ver o mal? Ignorar que existe maldade no planeta em que nós vivemos? Mas um aspecto que nós temos que estar atentos: tudo depende da intenção daquele que está vendo. Porque aquele que pratica o mal está na intenção do mal. Nós não conseguiremos mudá-lo. Somente o tempo fará com que ele mude. Mas nós temos que observar a intenção com que nós iremos ver esse mal. Porque seria um inconveniente ver o bem em toda parte, fingir que o mal não existe.
nós estaríamos vivendo numa ilusão que prejudicaria o nosso progresso e o progresso do planeta. O mal existe e nós não podemos ignorá-lo. O fato de não atuarmos diretamente sobre o mesmo não nos isenta de enxergá-lo. Não podemos ser omissos. Não devemos ser omissos em compreender que o mal existe. E quando notamos as imperfeições dos outros, antes de divulgá-las, porque às vezes é necessário divulgar, nós temos que nos perguntar qual o benefício que vai resultar daquilo que eu vou falar para aquele que pratica o mal. Que benefício ele terá? Parece uma observação estranha, mas se o mal que ele pratica prejudica somente a ele, não temos que fazer nada. Mas se esse mal que ele pratica causa dano, lesão, prejuízo ao próximo, precisamos agir. Para que esse prejuízo, esse mal não se propague. Para que ele não se torne exemplo para outros. Então é necessário que nós tenhamos, sim, sempre a certeza de que uma pessoa que carrega a imperfeição da malevolência e só ela é prejudicada, nenhuma utilidade tem em divulgar aquele mal que ela faz a si mesma. Nenhuma utilidade. Para encerrar essa pequena fala sobre a indulgência e como lidar com ela, e como lidar com o próximo, e como lidar com o mal que existe, Joana de Ângeles nos fala o seguinte: existem lutas pelo aformoseamento do caráter. Deixar o caráter belo, maravilhoso. Essas lutas são levadas pela iluminação da inteligência, pela glória das ações no processo de evolução. Iluminar a inteligência é praticar indulgência também. Existem lutas pelo autodescobrimento, se autoconhecer, olhar para dentro de si e praticar a indulgência para com os nossos defeitos, melhorando-os, transformando-os em bênçãos. A prática da indulgência é uma luta diária que nos proporcionará amealhar as moedas da paz, não indo além dos nossos limites. Nós não temos um mundo de paz porque nós vamos além dos nossos limites e esbarramos nas fronteiras dos nossos próximos. Muito do mal que existe é porque nós ultrapassamos os limites da nossa própria crueldade. Muitos irmãos passam por provas que estão além da programação deles, porque nós ultrapassamos a nossa própria crueldade por falta de indulgência, por falta de autoconhecimento, por falta de perdão e de tolerância. O capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, falam sobre a compaixão, fala sobre a indulgência, fala sobre a tolerância e fala, sobretudo, sobre a esperança, porque nenhum de nós se perderá. Promessas de Jesus. E se Jesus promete isso a nós, porque Ele confia que não importa quanto tempo passe, para nós, séculos, milênios, para o universo, nada representa. Mas nós somos espíritos, nós já temos a capacidade de nos autoanalisarmos e de sermos responsáveis pelos nossos próprios atos. E o nosso caminho é a luz, queiramos ou não, porque é lei. Compreendamos então nesse momento que a indulgência faz parte da casa espírita, não apenas para os encarnados, mas para os desencarnados. Que ao nos dirigirmos a esses irmãos muito feridos, sejamos indulgentes, sejamos tolerantes, sejamos compreensivos, mas sejamos também aquele que educa com amor, com suavidade e com fraternidade.
Boa tarde a todos e até o mês que vem. Que Jesus nos abençoe. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Muita paz, irmãos.